Olá meus amigos, aqui é o seu amigo André Campos e eu venho trazer mais uma mensagem para você. E hoje nós vamos falar, sabe do quê? Hoje nós vamos falar de preocupação. Você está preocupado? Então pega a visão espiritual aqui dessa mensagem que está espetacular. A preocupação é como uma cadeira de balanço, sabe? Ela te mantém em movimento, mas não leva a lugar nenhum. Essa afirmação é muito precisa, sabe? E perfeitamente válida até hoje. Considera isso um lembrete de que não importa quantos motivos você tem para se preocupar, tá? O único efeito que essa preocupação vai ter na sua vida é sobre você, agravando a situação mais do que você imagina. Às vezes, quando você ouve essas coisas, é fácil pensar que quem fala está sendo insensível à sua situação, né? É fácil acreditar que quem o aconselha nunca passou por isso, por que você está passando. Você pode até estar certo, tá bom? Mas não se trata de alguém simpatizar por você. Se trata da verdade, mesmo que ela venha da boca de uma criança. Médicos, líderes espirituais, profissionais de saúde mental, sabe? E todos os que lidam com saúde, espírito e psicologia, eles continuam alertando essa coisa da preocupação. Você deve ter ouvido isso antes, mas nunca é demais repetir. A preocupação mata mais do que ela complica. É muito triste e perturbador e que muitas pessoas preferem estar cercadas de gente com pena delas, sabe? Do que por pessoas que desafiam a deixar de se preocupar ou se lamentar, meu. Não interprete mal, tá? Não interprete mal. Você pode até lamentar suas derrotas. É claro, mas você deveria viver dessa dor de uma maneira diferente, sabe? Condenar. Isso é condenar a si mesmo, sabe? É um desperdício de vida. Quando o rei Herodes decapitou João Batista, a Bíblia diz que Jesus se separou da multidão por um tempo. Embora tenham encontrado mais tarde ali, ficou claro que Jesus queria o quê? Jesus queria ficar sozinho. João Batista não foi apenas um profeta, ou alguém que batizou Jesus, ou comissionou o seu ministério. João Batista era primo de Jesus, cara. Eles não tinham apenas um relacionamento espiritual, tá entendendo? Eles também tinham um relacionamento familiar. Portanto, sua morte tocou Jesus de uma maneira excepcional. Porém, Jesus não perdeu tempo lamentando a morte de João Batista, ou começou a se procurar se Herodes iria prendê-lo em seguida, ou, na verdade, muitos filhos de Deus hoje teriam pensado assim, dessa maneira. Herodes, mais tarde, voltou sua atenção para Jesus. Sim, voltou, mesmo antes de finalmente ter a chance de conhecer Jesus durante seu julgamento. No entanto, Jesus nunca temeu por sua vida, nem mesmo uma vez sequer. João capítulo 10, versículos 17 e 18 diz assim, olha só. Por isso, Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus, ele estava muito confiante em sua segurança, tá entendendo? Não deveria também aqueles que afirmam crer em Jesus estar tão confiante na proteção e preservação, sabe, que tem nele? Eu sei que a preocupação pode fazer com uma pessoa, meu, e com o cristão. Você pode ter motivos para se preocupar com seus filhos, com a sua segurança, sua saúde, com suas finanças ou qualquer outra necessidade em sua vida, tá entendendo? Mas você sabe o que causa preocupação no ser humano? É a informação. É a informação. Sua atenção às informações diante de você é um elemento precioso, sabe, influente na sua vida. Deus, ele sabe disso. O diabo também sabe disso. E você também deveria saber disso, tá entendendo? O que cresce dentro de você dependerá de quais informações você presta atenção constantemente ao longo do tempo. Você sabia que se ouvir constantemente como as coisas estão indo bem na sua vida, você estará sempre de bom humor? Sabia disso? E é verdade, meu. Você quase sempre se sentirá bem se continuar ouvindo sobre o quão bem sucedido você é e quanto lucro ou conquista você consegue diariamente, sabe? A sua saúde vai melhorar, você não ficará mal-humorado na maior parte do tempo, você estará disposto a estender a mão ao amigo, a qualquer pessoa que você vai encontrar diariamente. Por quê? Por causa das informações positivas, tá entendendo? O salmista escreveu assim, que quando Deus quer curar ou libertar o seu povo, ele envia a eles sua palavra. Salmos capítulo 107, versículo 20, né? Olha só. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Esse é o poder da informação.
Quando um indivíduo com problemas ouve que a ajuda chegou, o fato é instantaneamente aliviado e ele se sente bem melhor, mesmo que o problema ainda não tenha sido totalmente resolvido, sabe? Suponhamos que você diga a uma pessoa faminta, sem esperança, de onde virá a próxima refeição dela, né? Que é uma refeição em sua casa para ele. Nesse caso, ela pode até começar a ficar com água na boca pela ansiedade, né? Mas o desespero dela sobe na hora. Some na hora. Por quê? Por causa da informação que você acabou de dar para ela. Tá entendendo? A quais informações você está se permitindo prestar atenção na sua jornada diária da sua vida? Fala para mim. Essa é a causa da sua preocupação. A Bíblia nos diz o quê? Que Abraão tinha muitos motivos para se preocupar e perder a esperança. Mas ele escolheu o quê? Se concentrar em Deus. E quanto mais ele se lembrava da promessa de Deus para ele, mais forte a sua fé se tornava. Sabe, Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21, diz assim, olha só. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, sabe, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Abraão tinha duas opções, né? Preocupar-se por não ter um herdeiro depois de todos aqueles anos ou viver confiando na promessa de Deus. Ele escolheu confiar na promessa de Deus e a preocupação desapareceu da vida dele. Ele encontrou forças e esperanças, sabe, para viver enquanto manteve em sua atenção a promessa até que ela se concretizasse na sua vida. Meu amigo, não dê ao inimigo tanto poder sobre você, não. Não dê ao inimigo. Sabe, eu sei que às vezes as vozes dos desafios, sabe, podem ser tão avassaladoras que fica difícil ouvir ou ver o que Deus está dizendo ou mostrando a você. Portanto, você nunca deve esquecer que sua fé é tão forte quanto a informação que você escolhe acreditar. É por isso que você deve continuar a se abrir, sabe? E se cercar das promessas da palavra de Deus. Paulo, falando sobre isso aos cristãos, ele disse assim em Atos capítulo 20, versículo 32. Bem assim ele disse, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. O que a palavra ou a promessa de Deus pode fazer por você? O quê? Elas podem te edificar. Sabe, você quer ser edificado em amor, em fé, em força, esperança, paz, serviço a Deus? Você quer? A resposta está em seu compromisso com a palavra de Deus, a informação de Deus, tá entendendo? Veja só, há tanta informação circulando pelo mundo hoje, há relatos de guerras, derramamento de sangue, violências em diferentes partes do mundo, né? Informações sobre infidelidade, fracassos em casamento, relatos de abominações, atrocidades cometidas por diferentes pessoas, sabe? Várias exibições de sistemas políticos e de injustiça falido e desordem em todos os lugares. Informações sobre doenças, dificuldades, mortes estão por toda parte do mundo. Todos agem de uma forma ou de outra. Sabe hoje por quê? Por causa do tipo de informação que ouvimos continuamente. Portanto, o apóstolo Paulo escreve o quê? Em vez de se comprometer com essa informação sendo divulgada por todo lugar, onde você ficar preocupado ou com medo de apertar as mãos, sabe? Viajar, ajudar ou servir aos outros, comprometa-se com a palavra de Deus. O que diz a palavra dele, né? Deus diz algo sobre o que você está passando. Como você se apega à palavra de Deus? O que você deve fazer para se preparar para as manifestações de Deus? Hein? Essas são as perguntas que nascem da confiança em quem Deus é, e no que Ele pode fazer por você. E se você sente que não tem forças para se comprometer com a palavra de Deus, as pessoas ao seu redor poderão ajudar você. Os cristãos geralmente não sabem que as pessoas com quais, têm um impacto significativo sobre nós, sabe? Especialmente nos dias em que nossa alma se sente abatida. A Bíblia, ela diz assim que uma pessoa perseguirá 1000 inimigos, mas 2 perseguirão 10.000. Né? Existe um grande poder quando você se cerca de pessoas que podem lembrar de olhar sempre para o alto.
Durante o seu tempo no deserto, os filhos de Israel, sabe, eles perderam muitas pessoas com a ira de Deus por causa desse mesmo problema. Não apenas isso, mas Deus também aumentou a viagem deles em 40 anos, o que era para ser 40 dias. Por quê? Porque a informação que o grupo trouxe de uma expedição os fez entrar em pânico, sabe, mudado a capacidade de Deus. Moisés havia enviado 12 homens de cada uma das tribos de Israel, né, para espionar a terra de Canaã e trazer notícias. O objetivo era o quê? Era entender o que eles enfrentariam, tá entendendo? Os inimigos que já ocupavam a terra, os recursos naturais que dariam, tá entendendo? Eles fizeram isso e retornaram depois de alguns dias com notícias, evidências para apoiar os seus argumentos. A terra era realmente boa para eles, assim como Deus havia dito. Eles genuinamente morariam ali. Sabe, eles até trouxeram de volta um gigantesco cacho de uvas, que levou 2 homens em ambos os lados de uma longa vela para poder carregar aquilo lá. Os frutos, eles eram enormes, cara. Enormes. Tenho certeza de que se você fizesse parte de Israel naquele dia, ficaria super empolgado simplesmente em ir e possuir aquela terra, né? Porque acreditaria que Deus estava realmente confirmando as suas promessas para aquele povo. Quem dera se teria tido essa informação que eles trouxeram, mas havia mais informações. Depois de dizerem tudo isso, eles acrescentaram o quê? Que não podiam ir. Por quê? Porque a terra era impossível de ser conquistada. Olha isso. Por quê? Porque os descendentes de Aná, os gigantes, estavam lá. Os homens de Israel, sabe, se sentiram como gafanhoto aos olhos daqueles gigantes. Ouvir aquilo deve ter sido muito chocante, sabe? Muito chocante. Sabe, achei que você tinha acabado de dizer que a terra era tudo que Deus nos disse que era, meu. Eu pensei que você apenas mostraria todas as possibilidades que nos esperam lá. Você disse que Deus havia abençoado a terra, sabe? Não foi isso que você disse. Por que então você está dizendo todas essas coisas para nós? Sabe, isso começou a causar medo e pânico entre os filhos de Israel. Lembre-se, essas foram as palavras vindas de pessoas que estiveram lá. Então não era como se estivessem blefando, entendeu? De fato, era motivo suficiente para se preocupar. No entanto, Josué e Caleb acalmaram o povo. Eles disseram assim aos israelitas que os gigantes e os outros locais eram como pão, pois Deus havia dado a terra a Israel. Os dois até mesmo disseram assim que todos deveriam subir imediatamente e tomar a terra. Tá entendendo? Lembre-se que eles eram 12. Portanto, parece haver um conflito de informações aqui, meu. Sabe, assim como temos em todo o mundo hoje, as vozes que queriam que a nação temesse eram mais do que aquelas que encorajavam aquele povo. Números capítulo 14, versículos 6 ao 10 diz assim, escuta aí. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo assim: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E tirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E adivinha só, assim como acontece hoje, todos se voltaram contra Josué e Caleb. Veja só, é assim que o diabo trabalha, tá entendendo? Ele quer te manter preocupado. Então ele se esforça para silenciar todas as vozes de esperança e encorajamento ao seu redor. Às vezes, ele até torna difícil para você ver qualquer sentido em confiar em Deus. Mas é aí que você deve confiar mais ainda em Deus. Essa história, ela termina com Josué e Caleb sendo os únicos daquela geração mais velha que deixaram o Egito para ir para a terra prometida com sucesso. Deus assegurou que os outros vagassem no deserto por 40 anos até todos morrerem. Seus filhos, sabe por que eles temiam e se preocupavam, foram os que conseguiram fazer a viagem para a terra prometida. Não duvide da capacidade de Deus, meu amigo. Não duvide, você pode confiar nele. Sabe, viva
Viva, pare de se preocupar e comece a viver. Sabe, pare de entrar em pânico com seus filhos. Deus cuidará deles para você. Pare de entrar em pânico com a sua família, sua educação, seu casamento, sua vida, seu trabalho, seu ministério. Deus pode cuidar disso para você. Confie nele e comece a viver sua vida com fé, tá entendendo? Não é o fim até que Deus diga que é. Por que não deixar Deus ser Deus enquanto você descansa na paz dele e ele cumpra todas as suas promessas em sua vida? Hein? Pare de se preocupar e comece a viver e a confiar em Deus. Foi mais uma mensagem para você com seu amigo André Campos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece de dar o like e compartilhar.